irmãs, um pastor sempre se alegra quando ele é convidado para voltar na igreja em que ele já pastoreou. Esse é o meu caso, sempre fico muito feliz em retornar aqui, estar com vocês e ver ainda alguns rostos daquele tempo lá do passado. Então, é uma alegria muito grande, obrigado pelo convite. Transmita também, Edson, por gentileza, minha gratidão ao reverendo Paulo Marçal pelo convite. Espero que ele se recupere logo da Covid, esteja inativo com vocês. E mande também o meu abraço para ele. A mensagem de hoje foi uma mensagem meio que encomendada. Então, o título não é meu, e eu sei que vocês estão fazendo uma série de estudos, de reflexão da Palavra de Deus nos domingos à noite, e foi me passado um tema que é o motivo da missão da igreja. É isso, né? O motivo da missão da igreja. Então, como o pastor está doente e não pode estar aqui nessa noite, e ele queria ministrar essa temática que certamente estava no coração dele, vocês vão ter que me aguentar. O motivo da missão da igreja. Imagine um artista talentoso que esculpe uma estátua de beleza maravilhosa, indescritível. Uma obra-prima que reflete a perfeição de cada detalhe. Você consegue imaginar? Eu ia trazer algumas imagens, mas por uma questão técnica que não deu. E cada detalhe, cada curva, cada expressão da escultura está em perfeita harmonia, transmitindo uma visão deste Criador, deste autor, de uma forma impecável. No entanto, um dia essa obra-prima é vandalizada, como existe com muitas estátuas, com muitas obras de artes no mundo. Alguém quebra em partes essa escultura, arranha a sua superfície, danifica de maneira quase irreparável. A visão, então, deste Criador é distorcida. E o que resta é uma sombra do que era antes. Agora, imagine o próprio artista, quando ele retorna a esta obra, não para jogá-la fora, não para descartá-la, mas para buscar restaurar esta obra que ele fez com tanto carinho, com tanto amor, peça por peça, devolvendo-a à sua glória original, no seu estado anterior. Assim é a criação de Deus. Deus, esse grande artista, criou o mundo em perfeita harmonia, perfeita sintonia. Mas o pecado vandalizou a obra-prima de Deus. E trouxe com essa atitude uma alienação e uma desordem ao mundo. Mas, no entanto, Cristo, o restaurador, veio ao mundo para reconectar, restaurar todas as coisas, não uma parte, não apenas um detalhe. E ele, então, ao fazer isso, devolve a criação e continua devolvendo a beleza original por meio da reconciliação. E o que nós vamos ver hoje, como Cristo, também esse grande artista, ele está restaurando essa harmonia original desta obra-prima, buscando reconectar cada detalhe da criação, a sua obra perfeita por meio de uma palavra muito teológica, mas muito bonita, por meio da reconciliação. E nós vamos explorar essa história em 3 momentos nessa noite. O primeiro momento que nós vamos explorar é a conciliação do estado original do Éden, um estado conciliatório. O segundo momento é a alienação causada pela vandalização do pecado, no Éden ainda. E em terceiro momento desta obra-prima, vamos olhar para a reconciliação que Cristo trouxe na cruz, que é o verdadeiro motivo da missão da igreja. Portanto, nós vamos fazer uma trajetória nessa noite da conciliação, onde o pecado vandaliza,
para a reconciliação. Para isso eu peço que você abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, que ele vai servir como um texto base. Não vou me ater a esse texto nessa noite, mas ele é sim um texto base para a nossa reflexão e meditação nessa noite. Colossenses 1, de 13 até o versículo 23. Colossenses 1, de 13 a 23. Com essa introdução, e quem sabe apenas lendo esse texto eu não precisaria nem mais pregar. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Chamo sua atenção para você prestar atenção quantas vezes vai aparecer a palavra todo, tudo, todas as coisas. Preste atenção nisso. Pois dele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Porque ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, é o primogênito entre os mortos. Para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros que também outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e culpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei escravo, servo, ministro. Primeira cena dessa nossa jornada nessa noite é a conciliação no Éden, onde o plano original de Deus. Estamos falando sobre o motivo da missão da igreja. O Éden foi esse ambiente onde todas as coisas, usando a palavra de Paulo, a expressão de Paulo, estavam em perfeita harmonia. Todas as coisas. Cada relacionamento, cada interação refletia o desejo de Deus para toda a sua criação. E preste atenção, humana e não humana. Nós às vezes nos esquecemos de enfatizar que toda a criação de Deus implica em nós, seres humanos, mas também em toda a criação não humana. Sem ela você não vive. Deus criou em 6 dias todas as coisas não, em 5 dias todas as coisas não humanas. E no 6º dia a criação humana, e no 7º ele descansou. E por que Deus fez isso? Porque nem eu e nem você viveríamos, sobreviveríamos, sem antes Deus ter feito a criação não humana, ar, água, alimento. Tem alguém aqui que conseguiria sobreviver sem isso? Você já está quase pensando o que você vai comer depois do culto, né? Não é? E no 6º dia ele faz a humana. Me parece que a igreja ainda não conseguiu discernir e aprender a valorizar e ser um agente da missão de Deus para o mundo, para a criação não humana. Parece que ainda não nos importa muito a criação não humana. Nesse ambiente ideal, começamos com a mais fundamental de todas as conciliações. E note que eu não estou falando de preste atenção, eu estou falando de conciliação, não de No Éden estava tudo conciliado.
tudo. O pecado ainda não havia entrado. E a mais fundamental de todas as conciliações era que o relacionamento do ser humano para com Deus, pessoal, relacionamento do ser humano para com Deus. O ser humano estava conciliado com Deus em 4 dimensões, no Éden. A primeira dimensão era que o ser humano estava conciliado com Deus, e há muitos teólogos que dizem que sem essas outras não acontecem. O primeiro momento do Éden, dessa harmonia, desse estado conciliatório, é que ele vivia em paz com Deus, vivia em harmonia com Deus. Quem? O ser humano, criado por Deus. E eu vou aos poucos citando alguns textos que estão na narrativa do Gênesis, no capítulo 1, no 1, 27 e 28, diz que Deus criou, pois, o homem, o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou e Deus os abençoou. Aí está um ser humano conciliado com Deus, debaixo da bênção do Altíssimo, para se relacionar com Ele. Por isso que o nosso catecismo diz que, de Westminster, diz que Deus nos criou para a sua glória. Nos criou para isso. E no Éden, então, Adão e Eva viviam em plena comunhão com Deus, sem qualquer separação, sem qualquer possibilidade de barreira. Sua relação era uma expressão dessa perfeita harmonia para com Deus, onde Deus, o ser humano e a humanidade coexistiam em paz e em intimidade. O segundo momento desse estado conciliatório no Éden é que esse ser humano, ele estava conciliado além e por causa com Deus, agora ele pode estar conciliado com quem? Com o outro, com o próximo, com o seu semelhante, com as pessoas. E diz o texto bíblico, por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. Não se une para separar, não se une para brigar, não se une para ser um campo de batalha, porque os dois agora vão se tornar uma só carne, diz o texto bíblico. Ora, um e o outro, homem e mulher, estavam nus no Éden e não se envergonhavam. Eles não só tinham intimidade com Deus, mas tinham intimidade um com o outro. A nudez é o símbolo de um relacionamento íntimo, que eles tinham naquele estado, naquele momento. Então, Adão e Eva viviam em perfeita unidade, um só corpo, uma só carne, sem desconfiança, sem divisão, uma relação que refletia uma pureza dessa intimidade e a transparência do plano original de Deus para as relações humanas. Deus, então, agora projeta o ser humano para Ele e projeta o ser humano para o outro, para o próximo. Terceiro estágio conciliatório, ainda no Éden, é que o ser humano agora, ele está conciliado consigo mesmo, com você mesmo, com ele mesmo, com ela mesma. Então formou o Senhor Deus o homem, o ser humano, do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e este passou a ser alma vivente, passou a ser vida. E agora, então, é uma vida que ele tem também com ele mesmo. Você tem vida com você mesmo também, com você mesmo. E Adão e Eva viviam em paz consigo mesmo, uma identidade clara de uma consciência ainda limpa, de uma consciência pura antes do pecado. Eles sabiam que eram em Deus e que não havia conflito interno dentro deles, não havia crise dentro deles, não havia angústia, não havia medo dentro deles. Quarto estágio conciliatório, que eu chamo isso de dimensão, é a dimensão onde o ser humano experimenta uma conciliação, agora porque ele está conciliado com Deus, com o próximo, na dimensão social, ele está conciliado consigo mesmo, na dimensão intrapsíquica para dentro,
Agora ele pode estar conciliado com toda a criação não humana, com toda a natureza criada por Deus nos 5 primeiros dias. E diz o texto bíblico: tomou, pois, o Senhor, Deus, ao homem e o colocou no jardim para o cultivar e guardar. Deus não colocou vagabundos no Éden. Tem gente que diz que o trabalho é fruto do pecado. Mentira. Fruto do pecado é a canseira. Do suor ganhará os seus pães. Trabalho é bênção. E nós temos uma tradição calvinista muito forte nisso, que o trabalho é bênção de Deus para a humanidade. E agora ele coloca o homem e a mulher para trabalhar no Éden. E eles tinham 2 trabalhos. Se vocês guardarem, cuidado, são 2 Cs. Se vocês cuidarem daquilo que eu estou dando para vocês, ou emprestando, porque toda a terra é minha, diz o Senhor. Se vocês cuidarem, vai acontecer algo fenomenal e maravilhoso. Vocês vão cultivar. Nunca me esqueço do meu velho Nico, meu pai. Tanto tempo frequentou essa igreja. Não tinha lugar onde ele não ia, que ele não agachava, pegava o canivetinho dele e ficava tirando as ervas daninhas. E em casa, falei: pai, você não precisa ficar fazendo isso. Deixa, filho, o pai gosta. Então faz, pai, tá bom. E tira daqui, tira de lá. Lá no quintalzinho ali, na onde morávamos, ele ia lá no quintal e ficava tirando e arrumando e tudo mais. Por quê? Porque se você não cuidar, vai junto crescer muitos matos e coisas e sufocar. Mas se você cuida, então você vai ter o fruto da terra, você vai cultivar. Veja a catástrofe do mundo hoje, onde nós nos encontramos com a natureza. Por quê? Porque falta cuidado de quem? Do ser humano. Quem é ser humano? Você, eu, nós. 8 bilhões de pessoas tem o mundo hoje. Um fala assim: ah, que é? Só uma latinha que eu joguei no chão ali de Coca-Cola. 8 bilhões jogando ao mesmo tempo uma latinha, vira o que no mundo? Vira o que está virando. E Deus não colocou o ser humano. Se hoje fala-se muito da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável da natureza. Deus já pensou nisso desde o início. Desde o início, Deus é o arquiteto dessa sustentabilidade do mundo. Pense num instrumento musical perfeitamente afinado. Agora mesmo tivemos um probleminha, não foi? Até ilustra para nós nessa noite. Onde cada corda vibra com harmonia. Todas afinadas. Cada nota fluindo suavemente com a próxima, conforme vai dedilhando, ou no piano ou no violão. E quando se toca a melodia em um instrumento afinado, a música flui naturalmente, bela, sem esforço, invade o espaço, o ambiente, os nossos ouvidos. Assim era o Éden. Não havia uma corda quebrada e muito menos desafinada. Uma música perfeita, uma sinfonia para a glória de Deus. E cada aspecto da criação estava em perfeita harmonia com Deus, pessoal, com as pessoas, social, com elas mesmas, para dentro, intrapsíquica, e com toda a natureza ecológica. Agora imagine se acontecesse algo como 1 ou 2 cordas. Quantas vezes eu já não estava tocando, quebra aquela corda, você fica com um buraco nela, tira notas de tensão. Quem toca um pouco de violão sabe que é horrível você tentar achar a posição, os dedos parecem que não se encaixam ali, e de repente a melodia não soa mais como deveria, a harmonia é interrompida, o som que antes era doce aos ouvidos agora é dissonante e perturbador. Da mesma forma, no Éden, algumas cordas foram rompidas, foram quebradas. O pecado entrou na criação e quebrou o plano, projeto original, harmônico de Deus. Então nós vamos para o segundo momento da nossa jornada nessa noite, que é: se o Éden, o estado era de conciliação com Deus, com o próximo, consigo mesmo e com toda a natureza, agora, com a entrada do pecado no capítulo 3 de Gênesis, há uma nova proposta
Se existe a missão de Deus, por outro lado, existe a missão do diabo. Hoje a gente fala muito sobre a missio Dei, a missão de Deus. Mas existe também a missio Diabolos, que é aquele que vem para corromper o que Deus planejou para o mundo, para a criação humana e não humana. Se aqui na missão de Deus, o seu propósito original, nós temos uma palavra-chave que é comunhão com Ele, com o próximo, consigo mesmo e com toda a criação, agora entra, por causa do pecado, uma palavra muito forte, e a palavra é alienação. Alienação. Alienação do pecado que entra por meio dessa ruptura, dessa queda, ruptura do que? Da harmonia do que Deus havia proposto e do que Deus havia feito. Essa harmonia que uma vez governou o Éden foi rompida, quebrada, e o que antes era perfeito agora se torna fragmentado e distorcido. Assim como uma corda quebrada desafina todo o instrumento, o pecado desafinou, quebrou todas as relações fundamentais que antes sustentavam a criação. Essa ruptura trouxe a alienação nestas 4 dimensões que eu acabei de explicar para vocês. Começando pela mais devastadora de todas, e começando por essa dimensão devastadora, a primeira, todas as outras vão sofrer as terríveis consequências do pecado, que é a alienação agora do ser humano para com Deus. O pecado não quebra apenas um princípio, um valor moral. O pecado quebra tudo, quebra toda a obra de arte, joga no chão e destrói em cacos. E a primeira, então, agora você já sabe das 4 grandes estruturas, que eu espero que esteja fácil de memorizar, só fizer o símbolo, fizer assim para vocês, ó. Pegou? Com Deus, com o próximo, consigo mesmo, toda a criação. O ser humano se aliena de Deus, e não de Deus do ser humano. A palavra de Deus diz, capítulo 3 de Gênesis, que quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se. Porque o pecado quebra tudo. Esconderam-se do quê? Da presença do Senhor Deus. O homem e a mulher se esconderam onde? Por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Cadê vocês? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Quebrou. Antes ele ouvia a voz de Deus no jardim e corria para os braços de Deus para ter comunhão com Ele. Agora, ele se esconde do Criador. O pecado aliena. Se você não está entendendo o que é alienação, coloque a palavra separa. O pecado nos separa. Como diz o profeta, é um abismo entre nós e o Criador. Aliena entre Deus e a humanidade. O relacionamento que antes era conciliado foi rompido e, como resultado, o medo e o distanciamento de Deus acontece. Antes, intimidade. Agora, intimidação. Deus parece ser um carrasco para esse ser humano. O ser humano fica intimidado. Mas ele também aliena você e eu das outras pessoas, até hoje. Até hoje. A política que o diga. Então disse Deus ao homem: a mulher que me deste por esposa, que antes era uma companheira,
inclusive no trabalho. Ela me deu da árvore e eu comi. A culpa é dela. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, eu estou no versículo 12 e 13 do capítulo 3. Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ninguém assume a culpa, todo mundo coloca no outro. Tem uns casamentos que são mais ou menos assim, né? Ninguém assume a culpa. É ruim um homem que chega assim e fala assim: para, a culpa é minha, eu sou o culpado. A gente ama colocar a culpa nos outros. A unidade entre eles foi quebrada. O pecado trouxe alienação entre os dois, resultando em acusações, rompendo a relação harmoniosa proposta por Deus que antes compartilhavam. Antes, sede comunhão, agora, sede culpa. É isso que o pecado vai fazendo. Mas ele também, não pense em você, que ele não aliena você para com você mesmo. Aliena. Então agora o pecado tem essa capacidade de me alienar comigo mesmo. Abriram-se, diz o texto bíblico de Gênesis 3:7. Então os olhos de ambos abriram-se. Quer dizer que eles estavam fechados antes? Claro que não. Abriu um outro olhar. Porque agora, antes o olhar deles era um olhar só de pureza. Da árvore do bem. Mas quando o pecado entrou, agora abriram-se os olhos deles para a árvore do mal. Então agora, eles sabem o que é o bem, mas também sabem o que é fazer o mal. E percebendo que estavam nus, que antes não tinha nenhum problema, inclusive diante do próprio Deus, e um com o outro, mas agora coseram-se folhas de figueira e fizeram vestimentas, cintas para si mesmos. Por quê? Porque uma coisa mudou neles. E o que é que mudou? Agora, a consciência deles também é para o mal. Portanto, eles agora estão não mais em harmonia consigo mesmos. Consigo mesmos. E agora entrou no mundo o que não tinha. E o mundo está lotado disso, aqui em Rolândia, às vezes dentro dessa igreja, no trabalho, medo. Fobias. Porque tive medo. O ser humano anda acuado, com medo de tudo. Vou casar, será que vai dar certo? Vou ser despedido amanhã, o que eu faço da minha vida? Eu tenho um amigo que faz mestrado e é meu aluno lá na Faculdade Teológica Sul-Americana. Fui pregar, como eu estou fazendo aqui, numa igreja dele em Garça, no interior. Ele é psicólogo, um fenomenal psicólogo, e eu perguntei para ele: quais são as pessoas que você mais recebe na sua clínica? Quais são os problemas que elas mais chegam diante de vocês? Ela falou assim: angústia do medo. O que eu vou ser? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? O que vai acontecer com o mundo? As pessoas estão com as suas neuras, com suas fobias. Tem umas que não conseguem nem andar dentro do elevador. É isso que o pecado faz. O pecado introduz a vergonha e aliena-nos para com a gente mesmo. A paz interior perdida. A pureza da consciência acabou. A ponto do apóstolo Paulo dizer assim: maldito homem que sou. O bem que eu devo fazer, esse eu não faço. O mal que eu jamais deveria fazer, esse eu faço. Quem me livrará? Ele grita consigo mesmo. Agora o pecado entrou, e você não vive mais em paz nem com você mesmo. Volta, ó minha alma, ao teu sossego, diz o salmista. Grita com ele mesmo: volta! Onde é que você está, alma? Volta para cá, eu estou aqui. Uma alma sem corpo é fantasma, vem para cá. Volta.
E o ser humano vai vivendo suas fobias, os seus medos. Antes, paz interior. Agora, medo interior. Mas não acabou. O pecado vai corrompendo tudo e quebrando toda a obra de arte desse artista divino, que vai alienar agora você e eu da natureza. Ele aliena-nos da ecologia, de tudo que Deus fez, e diz o texto bíblico, e viu Deus que era... Quando Deus fez todas as coisas, Ele mesmo dava o veredito para si mesmo assim, e viu Deus que era bom. Bom. Agora a natureza, a criação não humana está alienada. Veja o que diz em Gênesis 3, 17 e 19. E Adão disse, visto que atendestes à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, a árvore do bem e do mal, expressa, escuta, sou eu que estou dizendo, nem é um palavrão da minha parte, está na palavra de Deus, está com a Bíblia que você tem ela, ele diz assim, maldita é a terra por tua causa. Tudo que Deus viu que era bom e que era abençoado, a terra vira maldita. O mundo virou maldito, mas por tua causa, e continua até hoje. Em fadigas, olha aí, obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Só que hoje não importa se é para destruir a Amazônia, toca fogo. Se é para destruir a Chapada, lá no Mato Grosso, toca fogo, que se dane. Esse final de semana, São Paulo estava com uma... E vocês viram ontem como é que estava? Essa névoa por cima, não era só por causa do frio, é por causa da queimada que vai matando tudo. Maldita é a terra. Mas não é só maldita é a terra, é por tua causa. Espero que não seja por causa da igreja. Que ela seja um agente consciente de que ela tem uma missão para fazer com a natureza não humana. E diz que porque ela é maldita, ela também vai produzir cardos e abrolhos, espinhos. E tu comerás a erva do campo. E no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Pois dela foste formado, por tu és pó, e ao pó tornarás. A criação que antes estava perfeita, em estado de harmonia com o ser humano, e o ser humano para com ela, agora se tornou hostil. A natureza está se tornando hostil. Os Estados Unidos está esperando um tremendo de um furacão que vai passar por lá. E você vê quando um furacão passa por lá, pelos Estados Unidos, por outros lugares, ele não respeita você não, filho. Ele não vai me respeitar nem te respeitar. Pode ser no Rio Grande do Sul, ele não vai te respeitar. Senhor, eu creio no seu coração, Senhor, não vai acontecer nada comigo. Vai acontecer. Matou crente, temente a Deus, lá agora no Rio Grande do Sul, matou descrente, mas vai matar todo, quem está no Rio do Leito, vai matar, vai derrubar. Que Deus é esse? Não é essa a pergunta. Que ser humano é esse que faz as coisas acontecerem? Somos nós. Antes abençoada, agora maldita. Maldita. Eu sempre digo, irmãos e irmãs, que a natureza não precisa de nós. Somos nós que precisamos da natureza. Por isso que eu disse que Deus criou nos 5 primeiros dias a natureza não humana, a criação não humana. E na sexta nós, porque nós dependemos da natureza. Se nós não cuidarmos de acontecer o que acontecer e ela rachar aqui no meio, e ficar um buraco aqui no meio da igreja, um negócio rachado assim até lá embaixo no abismo, o que a natureza vai falar para ela mesma? Nada. Vai ficar como um cânion. Para as gerações futuras vinham até tirar foto lá no Grand Canyon, nos Estados Unidos. Mas morreram muitos naquele buraco. A natureza não precisa de você. Então a gente não cuida porque ela precisa de nós. Nós devemos ter consciência e cuidar porque nós precisamos dela. Todo dia, todo dia, todo dia. E finalmente, nossa terceira jornada, eu espero estar sendo claro para vocês sobre
sobre o tema da nossa reflexão nessa noite. Você esqueceu qual é o tema? Foi o pastor que deu, não fui eu. Vamos ver se a gente... Qual foi o tema que ele ia pregar nessa noite? O motivo? Já está pegando mais ou menos ou não? Qual é o motivo da missão da igreja? Ainda não estão pegando? Espero que sim. Vamos rumar para o final, para deixar isso cada vez mais claro para nós. Imagina um vaso de cerâmica. Tem algum? Um vaso de cerâmica. Perfeitamente moldado por um hábil artesão. Cada curva, cada detalhe, cuidadosamente trabalhando. E o resultado era uma peça raríssima de beleza e de funcionalidade. Quem sabe com uma flor, que aí está. Olha, tem um vaso ali, né? Mas um dia, esse vaso cai e se despedaça em 1000 pedaços no chão. Caquinhos para tudo quanto é lado. O que antes era uma obra-prima, agora está em fragmentos no chão. Para muitos, o vaso seria algo irreparável. Algo a ser descartado. Mas, no entanto, para aquele artesão que fez com tanto carinho, aquilo tem um valor para ele, de uma obra incomensurável. Em vez de abandonar a sua própria obra, ele pacientemente recolhe cada fragmento, cada caco, cada pedacinho, une aqui, une acolá, com cuidado, com precisão, restaurando, peça por peça, a sua obra original. E agora com uma beleza ainda mais profunda, pois cada linha, cada curva, cada detalhezinho, cada reparo vai contar uma história de restauração, vai contar uma história de experiência. Foi isso que Cristo fez. Por isso a leitura de Colossenses 1, de 13 a 23. O pecado colocou em caco todas as coisas. E agora então, esse artesão divino, Filho de Deus, esse restaurador, vem para unir cada parte, cuidadosamente. Um reflexo do seu amor, um reflexo da sua dedicação de restaurador que é. E assim em Cristo, a restauração da nossa relação com Deus é retocada toda. A relação nossa para com o próximo teve até a capacidade de na cruz dizer: mãe, não fica assim. Mãe, eis aí o teu filho, João. João, não fique assim. Eis aí a tua mãe. Na cruz se preocupando com o outro. Às vezes a gente não se preocupa nem com ninguém. Ele na cruz se preocupando com o outro. E assim em Cristo a restauração agora em Deus é completa. E o primeiro passo para trazer essa harmonia, e agora se você não entendeu, por favor, entenda. Qual é o motivo da missão da igreja? Motivo número 1. A igreja existe não para si mesma. Nós não nos reunimos para nós mesmos. A igreja não está no mundo por causa dela. Em primeiro lugar, a igreja existe para ser uma agência, se preferir um instrumento, para reconciliar as pessoas para com Deus. Isso é a primeira coisa. A igreja presbiteriana de Rolândia existe para isso. Se não existe para isso, vai existir para outras coisas. Se existir por outras coisas, está fora do projeto de Deus. Nós existimos como igreja, como comunidade de Jesus Cristo de Nazaré, para sermos instrumentos reconciliatórios das pessoas para com Deus. Quer dizer então, pastor, que você veio aqui dizer que eu é que reconcilio a pessoa com Deus? De jeito nenhum. Já li Colossenses 1, é Cristo que faz isso. Agora, como virão se não há quem? E como pregarão se não forem enviados? Deus escolheu assim, não fui eu, não foi a igreja presbiteriana. Deus nos escolheu sermos instrumentos para o mundo. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo, vós sois. O Banco do Brasil não é?
Rotary não é. Vós sois. Quem são os discípulos de Jesus? E os discípulos de Jesus reunidos, a gente chama isso de igreja. Não prédio, ainda que seja bonito. Nós somos. Então agora, quais são os motivos da missão da igreja? Número 1, a igreja existe para reconciliar em Cristo as pessoas com Deus. Então agora você pode começar a fazer uma análise da sua vida, como está o seu relacionamento com essa missão. Porque não adianta a gente pensar e falar assim, igreja, se a gente está entendendo igreja como esse espaço que a gente tem aqui. Igreja somos nós. Igreja não sou eu sozinho. Igreja não é você sozinho. Só pode ser igreja onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome. Ali estou eu no meio deles. Igreja é o povo de Deus, mas não é um povo de Deus apenas. É um povo de Deus em missão. Qual é a missão? Em primeiro lugar, a missão de reconciliar as pessoas para com Deus. Coisa linda. Porque o texto que eu li de Colossenses diz que porque aprove a Deus que nele residisse toda, nele Cristo, residisse toda a plenitude, e que havendo feito paz pelo seu sangue, da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Ou seja, em Cristo, a alienação causada pelo pecado é superada. Acabou, não precisa mais outro tipo de sacrifício. E por causa disso, nós fomos reconciliados com Deus. Agora, não é mais, lá no Éden era conciliado. No pecado, alienado. Em Cristo, no português é voltar ao estado original de, anterior a. Então agora, eu não posso mais voltar para o Éden. Porque isso acabou, tem querubins, serafins, anjos com espadas fumegantes, a gente não volta para o Éden, nós temos que ir para frente. A hora que o pecado veio, azarou a nossa vida, azarou a vida, vandalizou a criação humana e não humana, mas aí, na nossa jornada, agora a gente encontra Cristo, a gente encontra a cruz, que Ele me reconcilia. É como se Ele tivesse me colocado naquele estado original, mas agora em uma nova perspectiva, por meio do seu sangue. E agora, o que eu vou fazer então, pastor, na missão da igreja? Eu vou ser um instrumento para reconciliar as pessoas para com Deus. Onde? No trabalho, onde a planta dos teus pés pisarem, na escola, no lazer, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Por quê? Porque eu sou um agente para fazer com que a alienação do pecado roube daquela pessoa um relacionamento com o Altíssimo. Então você começa agora a fazer as suas aplicações pessoais. Como Deus tem te usado para isso? Tem? Estou me deixando ser usado? Crie grupos de estudo bíblico na tua casa, por exemplo. Convide os amigos. Espero que você tenha amigos fora da igreja. Eu espero. Eu espero que você tenha amigos fora da igreja. Ai, pastor, julgo desigual. Ei. Eu às vezes digo para algumas pessoas que o melhor apelido que eu gostaria de ter na minha vida é aquele que deram para Jesus. Amigo de publicanos e pecadores. Eu quero ter esse apelido na minha vida e estou fazendo de tudo no meu ministério, na minha caminhada para isso. Ande com gente que não conhece a Deus. Por quê? Porque acima de tudo, Deus vai te usar para levá-lo para Ele, para que aquela pessoa vá encontrar o Altíssimo por meio da sua vida, da sua caminhada. Como que a igreja crescerá se nós não formos agentes de Deus para que essas pessoas que não o conhecem, que estão alienadas dele? Não adianta falar, esses caras são ímpios, beberrões, mulherengos, seja lá o que for. É assim mesmo. Se você não tivesse Deus, você não seria muito diferente. Nem eu. Mas porque agora nós temos uma nova vida entre nós. Em nós. Então agora, qual é o motivo da missão da igreja? Primeiro motivo ela existe para ser um instrumento, para reconciliar
as pessoas para com Deus. Agora, quando eu falei igreja, eu não estou falando de parede de novo. Eu estou falando de você. Eu e você somos esses agentes, esses instrumentos. Chama para tomar um café com você. Tão bonito passear aí, em Rolândia, aqui nessa calçadão aí. Um sorvete quando parar o frio. Ou quem sabe um chá quente. Relacione-se. Relacione-se com as pessoas. Não adianta só a gente achar que nós vamos convidar para vir à igreja. Relacione-se com as pessoas. Qual o segundo motivo da missão da igreja? É que nós somos instrumentos para reconciliar as pessoas com elas mesmas. Ministério de servir, né? Você continua lá, não? Aí. Não é um ministério para reconciliar as pessoas com elas mesmas? Ou não? Pessoas que estão enfrentando as suas dificuldades com drogadição, seja o que for, elas não estão conciliadas com elas mesmas. Agora, você vai fazer com que as pessoas se reconciliem com elas mesmas. Quantas pessoas você não conhece que está com depressão? Alguém aqui conhece alguém que está com depressão ou não? Deixa eu ver, só levanta a mão para dar uma olhadinha. Levanta aí. Olha aí, quase, olha. Está vendo aí? Deus vai te usar. Ah, mas eu não sei tratar a depressão, mas você pode ter o ministério da presença. Já ouviu falar do ministério da presença? Uma vez eu estava num curso de um mês fora do Brasil, e lá tinha um médico, e esse médico falou assim, como eu amo o ministério da presença. Eu nunca tinha ouvido ele falar. Ele não, nunca tinha ouvido falar sobre isso. E depois disso eu comecei a praticar o ministério da presença. Eu não sei o que dizer, fica do lado. Se aproxima. Nunca me lembro do Wagner, nunca me esqueço do Wagner. A igreja lá em Londrina. Quando eu saí daqui, eu fui para uma igreja em Londrina. Metade de 91. E aqui, agora estão tentando consertar, né? Nesse trevo que tem aí, né? Em Rolândia, né? Perigosíssimo. Perigosíssimo. Eles vieram, uma irmã e 2 irmãos no carro, voltando de uma viagem. E nós no culto em Londrina. E entrou nesse trevo, acho que ele não conhecia muito bem, eu não lembrava, estava de noite. Do jeito que ele entrou, ele pegou a curva do lado esquerdo, o carro foi parar lá embaixo, batendo uma barranca numa árvore lá embaixo. Não sei se vocês eram desse tempo aqui de Rolândia, se lembram desse acidente que teve aqui. Aí nós estamos na igreja. Uma correria começou para lá e para cá. Naquele dia, graças a Deus, eu não estava pregando. Eu percebi um alvoroço, eu fui para fora. O Wagner me catou e falou, pastor, pelo amor de Deus, aconteceu alguma coisa. Eu falei, aconteceu o quê? Eu falei, não sei, ninguém quer me falar, não sei o que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa com os meus irmãos. Vem comigo, pastor. Nem falei com a Denise, já fui embora com ele, fomos para o hospital. Falei, deixa que eu dirijo o carro, ele estava descompensado. E fomos para o hospital, evangélico em Londrina. Vou evitar alguns comentários de algumas cenas, porque tem criança no recinto. Resultado, os 3 morreram no acidente. E eu falei para o Wagner, você não entra. Ele não sabia, nem eu sabia. Você não entra. Eu peguei minha carteira, né, ministro, entrei no hospital, aí os médicos disseram, agora como é que eu vou chegar lá e para ele falar assim do sopetão isso? Pelo amor de Deus. Eu lembrei do ministério da presença. Você desculpa fazer o que eu vou fazer, não é de desrespeito, tá bom, gente? Para mostrar o que eu fiz com ele. A única coisa é que quando ele veio na minha direção, eu abracei. Ele já entendeu, começou a chorar. E eu fui para fora do pronto-socorro, sentei no chão ali na sarjeta, ele do meu lado, botei a mão aqui, não conseguia falar uma palavra para o Wagner. Eu não tinha o que falar, eu não precisava falar. A única coisa que eu fiz foi chorar com ele, ficar aqui, respeitar o tempo dele, até ele acabar um pouco aqueles soluços intermináveis, e vinha e voltava, aquele voltava e voltava. Aí falei, Wagner, vai para casa. Chamei um táxi e fui fazer o reconhecimento dos corpos. Reconciliar as pessoas com elas mesmas.
A gente acha que o único papel da igreja é reconciliar as pessoas para com Deus. Esse é o principal. Mas não para aí, pelo amor de Deus. Visita os teus amigos que estão passando por crises na vida. Síndromes, doenças, enfermidades, dores, separações. Visita essas pessoas. Ai, pastor, eu não quero me envolver com o problema dos outros, então deixa de ser cristão. Deixa de ser cristão. Ser cristão é se envolver com os problemas dos outros. E quando a gente se envolve, vai chegar como Cristo dizia: que queres que eu te faça? Imagina se Jesus não quisesse se envolver com a mulher pecadora, Zaqueu, um ladrão dos mais terríveis da máfia italiana. Imagina se Jesus não quisesse se envolver com gente, pegou na mão de leproso, entrou na casa de gente de má reputação, comia com pecadores e publicanos. Ah, não quero me envolver. Claro, tudo bem, muda o teu nome. Teu nome não está escrito cristão, está escrito religioso. Eu sou um religioso, eu não passo disso. Se envolvam com as situações das pessoas nessa cidade. Por quê? Porque você quer que elas se reconciliem com elas mesmas. Porque ninguém que não esteja bem consigo mesmo vai conseguir amar o filho como tem que amar, vai conseguir amar a esposa como tem que amar, vai conseguir amar o marido como tem que amar, vai trabalhar como deveria trabalhar. Você sabe, se acha que alguém que não está em paz com ela mesma vai fazer o quê? A não ser querer tirar a vida, fazer besteiras e coisas do tipo. Terceiro motivo da missão é que Deus nos chama para reconciliar as pessoas, ser instrumentos de reconciliação das pessoas. O primeiro é com Ele, tudo começa aí. Quando começando aí, as coisas começam a mudar de perspectiva. E aí então Deus vai te usar para reconciliar as pessoas com elas mesmas, mas também para reconciliar as pessoas com as outras pessoas. Nós não somos daqueles que colocam fogo na lenha. A gasolina na lenha do fogo. Nós não somos isso. Nós não somos desse naipe. Nós não somos deste mundo para fazer esse tipo de coisa. Nós não somos rancorosos. Quando a gente sabe que tem uma rixa, uma divisão, alguma coisa, não fala, é isso mesmo, aquela pessoa. Nós não somos desse naipe. O que é que nós somos? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos e filhas de Deus. É isso que nós somos. Nós somos da paz. Nós somos pacificadores. Então, se na sua família está tendo algum conflito, se coloca no meio, como um pacificador, e não para ficar de um lado ou para ficar do outro. Pacificadores. Porque nós somos chamados para sermos bênção para o mundo. O mundo vai ver em nós que nós somos da paz. E a gente quer ver na igreja relacionamentos que eu sei. Eu tenho 36 anos como ministro presbiteriano. Tem conflitos entre nós. De que lado você fica? O teu lado é o lado da paz. O teu lado é o lado da pacificação. Tem problema de uma família com outra? Paz. Porque senão você não pode ser chamado filhos de Deus. Nós somos da paz. Então a missão de Deus é muito mais do que reconciliar o ser humano para com Deus, mas também reconciliar esse ser humano com o outro, com o próximo, como a gente viu que era no Jardim do Éden. E finalmente, respondendo à pergunta, e essa daqui é um pouco complicada quando a gente pensa em igreja, estrutura, que é a missão. Qual é a missão da igreja? Qual é mesmo o título da mensagem, gente? O motivo da missão da igreja. Já vimos que o motivo da missão da igreja é ser um instrumento para reconciliar as pessoas para com Deus, ser um instrumento para reconciliar as pessoas com as próximas e ser um instrumento para reconciliar as pessoas com elas mesmas. Mas agora também o motivo da missão é reconciliar toda a criação não humana, a natureza, para com Deus e para com os outros. Escutem, e estou terminando. A ardente expectativa da criação não humana aguarda o quê? A revelação dos filhos de Deus,
Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, porque ela não se coloca na vaidade, mas por causa daquele que a sujeitou, quem? O ser humano. Na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, 19 e 21, teologia da criação não humana do apóstolo Paulo. Agora, toda a criação, e não apenas parte dela, aguarda com expectativa, olha o texto que diz, ardente expectativa da criação aguarda você, a revelação dos filhos de Deus. Então, o que a Igreja Presbiteriana de Rolândia, como um todo, coletivamente, e cada um dos seus membros individualmente, pode fazer pela natureza nesta cidade e no seu entorno? O quê? Ah, pastor, mas isso não é missão da igreja. Pode não ser de algumas igrejas, mas é a missão de Deus. Deus ama a sua criação. Ama. O texto que eu li, de Colossenses, diz que por meio dele, Cristo, o projeto de Deus é que reconciliasse consigo, Cristo, todas as coisas. O que são todas as coisas? Hoje você aprendeu. Com Deus, próximo, consigo mesmo, toda a criação. Eu costumo dizer que nem eu e nem você temos o direito, por causa de uma teologia míope e uma leitura míope da palavra de Deus, de diminuir o escopo da cruz. Isso é pecado. Você não pode diminuir o que Deus fez em Cristo na cruz. Você não tem essa autoridade. Você não tem essa prerrogativa. Você não tem esse direito. E muito menos competência para isso. O que a cruz reconciliou? Falem para mim. O que a cruz reconciliou em Cristo? Todas as coisas. Tudo. Nada ficou fora do escopo reconciliatório de Cristo pelo seu sangue na cruz. Nada. Tudo ele reconcilia. Tudo ele reconcilia. E a gente acha que a cruz só reconcilia eu com Deus. Uma visão míope, pequena, da palavra de Deus, de uma teologia enviesada. Não vamos diminuir o escopo da cruz. E se quisermos fazer isso, o nome disso é pecado. O nome é pecado. Qual é o motivo da missão da igreja? Da conciliação do Éden, passa pela corrupção de todas as coisas do pecado, até que venha em Cristo, ele seja o reconciliador de todas as coisas. E a beleza disso tudo é que não é peso, irmãos e irmãs. Tem gente que, quando fala de missão, é um negócio pesado, duro, difícil, carregado. Pode não ser fácil, em vários momentos, mas é privilégio. E quando eu olho para tudo isso, Deus fala assim, eu te escolhi, Jorge, não apenas para você ser salvo, eu te escolhi para ser o meu agente, o meu instrumento para o mundo, para reconciliar as pessoas com Deus em Cristo, com elas mesmas, para dentro, com a próxima social e com toda a criação. E Paulo diz que isso é um privilégio. Então, quando nós estamos envolvidos com isso, não é uma carga, não é uma coisa assim, ai meu Deus do céu, hoje eu tenho que pregar o evangelho. Eu nunca vi desse jeito. Às vezes cansa. Mas Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 em diante, que nós somos ministros da reconciliação. A palavra ali não é outra a não ser ministro. Tem gente que pensa que é ministro, que é como um ministro presbiteriano, não é disso que se trata. Nós somos servos da reconciliação. Privilégio. Sermos embaixadores de Cristo para manifestar os propósitos e os desígnios deles para o mundo quebrado. Termino com uma ilustração. E aí, da minha parte, eu encerro essa reflexão com vocês.
Há muitos anos, em uma pequena vila, 2 irmãos viveram lado a lado, em harmonia, por décadas. Estavam em paz. No entanto, houve entre eles uma pequena desavença. Uma palavra mal colocada. Uma palavra mal colocada gera uma guerra. Levou a uma grande briga que transformou estes 2 amados irmãos em inimigos. A partir daí, eles se alienaram e se isolaram e pararam até de falar um com o outro. O que antes era uma propriedade compartilhada e trabalhada em conjunto, a terra que eles possuíam, e que era dividida por um riacho no meio, que um dos 2 irmãos havia cavado como que se fosse uma barreira. Um dia, um carpinteiro itinerante estava passando por aquela região, bateu a porta de um dos irmãos oferecendo os seus serviços, os seus trabalhos, estava precisando trabalhar. O irmão, ainda amargurado, pediu ao carpinteiro que construísse cerca ao longo do riacho para manter o outro irmão bem longe dele. Depois de ouvir o pedido, o carpinteiro saiu para trabalhar. Pegou suas ferramentas e foi, então, trabalhar. No final do dia, ao invés de ele construir uma cerca, o carpinteiro havia construído uma ponte sobre aquele riacho, unindo as 2 propriedades. Ao ver a ponte, o irmão que havia solicitado a cerca foi surpreendido pelo outro irmão, que atravessou a ponte, veio ao seu encontro dizendo assim: depois de tudo o que eu fiz e te disse, você ainda construiu uma ponte? E ele olha para o seu irmão e diz assim: eu estava errado, me perdoe. Mal sabia o outro irmão que não fora ele que havia pedido para construir uma ponte, mas sim cerca. E os 2 então se reconciliaram e aquela ponte tornou-se um símbolo de união, unidade entre os 2. Sejamos construtores de pontes, irmãos e irmãs, porque Cristo já quebrou a barreira da inimizade que havia entre nós. Você vai sair daqui nessa noite com a decisão de ser ou não um construtor de pontes, para que as pessoas possam, ao atravessar essa ponte da inimizade, que Cristo disse, Ele nos transportou do império das trevas, né? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, porque Ele se fez ponte entre você e Deus. Qual é o motivo da missão da igreja? Sermos pontes para reconciliarmos as pessoas. Me ajudem, agora com isso eu termino. Para reconciliar instrumentos, pontes para reconciliar as pessoas com Deus, para reconciliar as pessoas com para reconciliar as pessoas com elas e para reconciliar as pessoas com toda a criação. Não, nosso Deus, bondoso e querido Pai, Tua palavra foi ministrada aos nossos corações nessa noite, como era o desejo do pastor Paulo Marçal. Que esta palavra tenha, de fato, vindo ao encontro de cada um de nós que aqui estamos. E que, além de nos tocar, nos sensibilizar, ela seja também uma palavra como um marco revisatório. Que cada um possa fazer uma revisão de vida diante do Senhor durante toda essa semana. Lembrando, de fato, qual é o motivo da nossa existência. Da existência da igreja, da minha vida, qual é o motivo
da missão que o Senhor nos deu. Ah, Senhor, assim como o farol está para o mar, assim também esteja a Igreja Presbiteriana para a cidade de Rolândia. Que a luz dos teus filhos e das tuas filhas brilhem no meio das trevas. E que eles sejam o sal que não permitirá que a sociedade se corrompa para a glória do teu nome. Ó Senhor, muito obrigado por nos convidar a sermos partícipes da tua obra. O Senhor poderia ter feito de qualquer outra maneira, mas resolveu nos escolher e nos usar. Nós te somos gratos por isso. Muito obrigado, Senhor, por este culto a ti, que as nossas vidas sejam esse instrumento, esse canal de bênção para toda essa cidade. E nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.